Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai trazer a atualização clássica, prestação de contas de domingo na hora do almoço, que é a Magalu. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal, passando pelas pautas do vídeo de hoje, pessoal. Vamos comentar sobre a rentabilidade, o retorno da Magalu e do próprio Ibovespa ao longo do mês de outubro. Então falo com vocês dia 28 de outubro, esse vídeo deve ir ao ar domingo, dia 29. Então bom domingão, bom descanso, bom final de semana e restinho dele. Tá, bom almoço, esse vídeo aqui deve ser publicado na parte do almoço do domingo. Então vamos falar sobre o retorno dessas companhias todas aqui no mês. Cenário do Ibovespa, cenário curva de juros e Selic, temos reunião do Copom, como que está a Selic, como é que está a curva de juros, como ela se comportou ao longo da semana, como é que está aqui as small caps de maneira geral, né? A minha opinião sobre esse gráfico, esse ETF específico aqui do Trig 11, tá? E eu vou utilizar na curva de juros a 2027, pessoal. Market Breadth, parte quantitativa do Ibovespa, e aí terminamos com o Magalu Futebol Clube. Quem é mais novo no canal, esse gráfico é remodelado, tá? Com os pontos atuais. Quem é mais antigo sabe que, poxa, errei num cenário base específico e agora nós estamos migrando para um outro gráfico. Agora é esse gráfico que vai acompanhar esses pontos, esses alvos, todos irão acompanhar a gente ao longo de 2024. Então vocês vão cada vez mais ficar acostumados aí com esse gráfico aqui, que contempla basicamente todo o histórico da Magalu, tá? De 2011 para cá. Para cá que eu digo dia 28 de outubro de 2023, certo? Sem mais delongas, pessoal, um grande convite para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações também. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e aqui no Clube dos Dividendos também tem vídeo sobre Magalu, também tem vídeo sobre Small Cap que não paga dividendo. Então deixe um comentário aí específico e visitem a comunidade do canal hoje, tá, pessoal? Entre domingo na hora do almoço, domingo de manhã também, se possível, vou alertar vocês, porque temos a votação, a enquete do duelo de dividendos essa semana, tá lá sendo votada, então aproveite e vote. Certo? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá, tá? Comentário inicial é sobre o mapa de calor. Qual o destaque aqui do mês de outubro, pessoal? Acho que está na tela, né? O destaque fica para a CVC, alta de 17% por hora. Mas eu queria dar um destaque, dois destaques específicos, tá? Eu acho que nós estamos vendo de mudança estrutural no Brasil, pessoal. Produção de petróleo. Tá? Uma produção muito forte e uma exportação também interessante. Então, óbvio que eu vou colocar o setor de petróleo como algo que muito provavelmente vai conseguir entregar para o governo atual muitos dividendos e um equilíbrio fiscal. Então, o setor de petróleo, óleo e gás, muito bem. Agora, vamos supor que você não queira investir, tá, nas empresas produtoras de petróleo, seja privada, Prio 3R, PetroRecôncavo, Enalta, tá? Seja estatal, Petrobras. Eu diria, pessoal, quem está se aproveitando muito essa produção recorde e olhando aqui para as privadas e para a própria Petrobras, que divulgou uma explosão, né, um aumento de produção muito relevante, são as distribuidoras. Então, as distribuidoras, pessoal, têm excesso de oferta, tá? E com isso elas conseguem melhorar margens e repassar ali uma melhor margem para o final. Então, Vibra e Ultrapar, pessoal, estão navegando muito bem todo esse movimento de produção de petróleo, tá? Então, destaque fica ali para as distribuidoras, para a produção de petróleo, para a CVC. E eu, especificamente, gosto muito do setor de frigoríficos, gosto muito de JBS, que está subindo 10% no mês, tá? Então, o JBS também seria ali os destaques do mês de outubro para mim, mas aqui a opinião minha e o vídeo é sobre a própria Magalu. Para finalizar, antes de falar da Magalu, rapidinho, pessoal, de olho no setor financeiro, de olho nos bancos, também estão indo muito bem. Caso você acredite que vamos para uma recessão, o próximo ciclo econômico é recessão, tá? Os bancos, dentro das ações, dentro do setor de equities, né, de renda variável, ações, devem ser o setor mais beneficiado, beleza? Agora, Magalu, pessoal, cai 31% no mês. Tá? Vamos lá, dar um zoom aqui no setor de consumo e varejo, tá? Aqui está o zoom do setor de consumo e varejo com as principais, o maior market cap, tá? Então nós vamos para a Raia Drogasil caindo 4,5%, a Vibra e o GPA a gente não colocaria aqui, tá? É especificamente um momento muito bom de produção de petróleo e que é estrutural, então esse momento deve perdurar por mais tempo, então essas empresas que devem melhorar os seus fundamentos. Tá? Mas aqui, aí sim, tá? Nós vamos para Lojas Renner, Vestuário tomando 8%, Magalu tomando 31%, tá? E a Bia
né? A Casas Bahia tomando 21%. Então aqui Magalu, pessoal, caindo até mais do que Casas Bahia. Certo? Não está sendo fácil, sem dúvida nenhuma, um mês muito difícil para o setor, um mês muito difícil para a Magalu especificamente. Tá? Esse é o cenário do Market Breadth, do calor, mapa de calor aqui das ações. Quando a gente olha para o Ibovespa, terceiro mês de queda, pessoal, mas para quem acompanha aqui o canal, já é inscrito, tá? Viu no vídeo da Itaúsa que eu publiquei pela manhã que o S&P cai por 3 meses seguidos, o Ibovespa cai também por 3 meses seguidos e boa parte dos ativos de risco caem por 3 meses seguidos. Por quê, pessoal? Curva de juros americana e dólar, tá? Estão roubando liquidez. Então o DXY aqui, esse gráfico feioso, que desde julho sobe e nós aqui desde julho, agosto caímos, tá? Então enquanto esse cara não estabilizar, pelo menos tá com um cara que vai, ou melhor dos mundos, reverter, começar a ceder, a gente não vai ter um alívio duradouro aqui na nossa bolsa. Olhando para a curva de juros, e agora sim, novamente, com foco na Magalu, o que nós temos, pessoal? Nós temos reunião do cupom se aproximando, então a Selic ficou estável 1 ano, em 3,75 começou a ser cortada, a linha verdinha aqui do gráfico. O nosso juros, pessoal, a partir de julho, junto com o dólar, junto com a curva de juros americana, abriu. Tá? E agora nós estamos começando a viver nos juros uma parada de abertura. Sexta-feira teve discurso do Lula, teve ali papo fiscal, isso gera oscilação, mas é ruído. Tá? É de curto prazo, não é tendência. Qual que é a tendência da nossa curva de juros, pessoal? É de queda. Tá? Então nós temos aqui mínimas ascendentes, tínhamos em 2021, 2022, tá? A partir de 2023 a gente rompeu essa mínima e agora o que era suporte está virando resistência. Então o meu cenário é que a curva de juros vai continuar estressada enquanto as treasuries, os yields das treasuries americanas estiverem em alta e estão, e acho que o dólar não cansou, ainda tem renovação de máxima. Então as nossas curvas de juros, as dos emergentes, devem ainda ficar chatas em relação à mínima feita em julho. Então, o vermelhinho para mim é máxima, o amarelinho para mim é mínima. Pessoal, a gente deve ter então uma estabilização da curva de juros, mas ainda mais estressada em relação a julho. Porém, muito menos estressada em relação a 2022 ou em relação ao início do ano 2023. Tá? Então, a gente deve ficar entre amarelo e vermelhinho, o que deve trazer, por exemplo, para um ETF como o Trig 11, como o Small 11, estabilidade. Depois, a abertura de juros trouxe queda. Tá? Agora a gente deve viver estabilidade. E aí o meu cenário base acaba sendo coroado para o fim do ano. Eu que estive errado no Trig 11, acima do amarelinho superior. E agora ele volta para o meu cenário base e vou estar errado caso ele ceda abaixo desse retângulozinho amarelo inferior. Então o meu cenário o que é, pessoal? É que as small caps agora achem finalmente estabilidade de fundo. Tá? E quem sabe quando as Treasury Yields cederem, tá? Seja por um comunicado do Fed, seja por dados americanos mais fracos econômicos, a gente finalmente tem, finalmente não digo, né? Porque você, holder de small cap, tá querendo mais é que caia mesmo, porque você está comprando boas small caps, assim torço. Tá? Então, quanto mais baratas, melhor, porque os fundamentos estão oscilando muito menos do que os preços. Tá? Mas o meu cenário, então, é que o holder agora tem um piso e o teto já foi definido. Então a acumulação está verde agora. É o momento de você ter acumulação e até dependendo do mês, tá, ter rentabilidade. Tá? Eu acho que a queda mais forte, e era cenário a abertura de juros, já foi. Agora a nossa curva de juros deve se manter estável e a nossa Selic deve continuar a queda. Tá? Então os financiamentos do futuro devem ficar mais baratos para as empresas, enquanto as expectativas de curto prazo ainda estarão chatas. Porque juros está alto nos Estados Unidos, curva está estressada por lá, e a gente também tem que endereçar algumas coisinhas no fiscal que sempre fazem sombra aqui para o curtíssimo prazo, muita volatilidade. Então essa dinâmica que eu imagino para novembro e dezembro, pessoal, chega de estressar de maneira mensal, né, o mês inteiro a curva de juros. Agora a curva de juros para mim em novembro e dezembro deve estabilizar, enquanto que a Selic, tá, deve ceder. Continuar cedendo, ou seja, a linha verde continua cedendo, ponto 50 e ponto 50, tá? Enquanto que a curva de juros que nesse momento de alta ofuscou abaixo da Selic, agora não. Agora a gente deve ter uma lateralização da curva de juros, pessoal, e a Selic continuar a ceder. Ou seja, mundo mais redondinho
para as empresas small caps. Tá? Aí vamos para o Market Breadth, que eu trago para vocês que enquanto Treasury Yields estiverem estressadas, a gente deve ter essa curva de juros que eu acabei de mostrar indo mais para o vermelho do que para o amarelo. Isso deve trazer depreciação para você na sua ação, ou falta de alta, vamos assim dizer. E o Ibovespa ainda tem um pouquinho de desconto. Tá? Ainda tem um pouquinho de desconto para acontecer, que é a vermelhinha indo para o verde aqui no Market Breadth. Quem quiser aprender sobre esse indicador, link na descrição, um vídeo que eu gravei aqui no YouTube mesmo, tá? Finalizando com todo esse histórico rápido, assim, espero que tenha sido 10 minutinhos de vídeo hoje, né? Acho que eu estou me superando. Vamos para Magalu. Pessoal, a Magalu, então, eu errei o meu cenário base. Qual que era o meu cenário base para quem é novo no canal? Que a gente não romperia a mínima da PEC dos benefícios eleitorais e até da PEC da transição. Tá? A gente não romperia essas mínimas aqui. Rompemos. Inclusive, rompemos nesse mês de outubro. Então, outubro concretizou, tá? No mês 10, o meu erro. E agora eu tenho que me sacudir. Não posso ficar namorando ali uma análise e sentar no erro. Então, qual que é a modificação? Estopei. Se eu fosse trader da Magalu, seria o prejuízo contabilizado. Agora, a próxima probabilidade positiva, a simetria positiva, seja para você trader, seja para você investidor de longo prazo, é a faixa azul. Tá? Essa faixa azul que tem o número R$1 como psicológico forte, tá? 1,46, 1,41, 1,39, aqueles 3 pontos, ou os 3 pontos que já foram contemplados aqui, tá? 1,41, 1,39, tá? E também 1,46. E a minha expectativa agora é que quanto mais no azul os preços estiverem, mais eu teria assimetria positiva para os compradores. Mas qual que é o alvo de curtíssimo prazo para esse rally natalino, pessoal? Infelizmente, não passa do 2,23. É o 2,23, 2,13 e 2,53. Infelizmente, para o curtíssimo prazo, para você roll, tá? Não tenho um rally que ultrapasse as volatilidades conquistadas pelos compradores ao longo de 2021 e 2022, que são esses risquinhos vermelhos. Então, se o risquinho vermelho voltar a partir do azul, eu tenho ali o 2,53 e o 2,13. Tá? Se eu estou com o cenário de que curva de juros estabiliza, tendo semanas de alta, depreciação dos preços, semanas de baixa, apreciação dos preços. Na curva de juros, então, ela tem esse poder, nós vimos de julho para cá, mesmo com o Selic caindo. Tá? E eu tenho para a Selic a continuação, a manutenção da queda, seja porque a inflação está benigna ou porque a atividade econômica já via IBCBR deu uma fraquejada, então nós temos aí curva de juros caindo. Pois bem, para Magalu, então, pessoal, eu tenho que, ao invés de lateralizarmos aqui, cenário base, tá? A gente lateraliza um pouquinho mais abaixo. Mas é lateralização que eu imagino. E talvez ela tenha atingido a sua mínima, 1,39, por exemplo. A próxima é R$1 bola e 96 centavos. Beleza? Para novembro, pessoal, eu acredito então que a Magalu não ceda abaixo do 1,39, tá? Que está muito próximo do preço, pessoal. Então é muito dinâmico o erro e acerto aqui. Agora, o que está claro para mim é alvo. 2,23. 2,23 ali, para mim é muito claro. Se você quiser um pouquinho antes, 2,13. Um pouquinho depois, 2,53. Tá? Para mim, eu não tenho outro cenário, pessoal, a não ser a gente lateraliza aqui, bom, sobe. E nesse momento a gente pode ver a curva de juros abrindo, porque Treasury Yield, porque fiscal, etc. Bom, desce, sobe. E enquanto a gente lateraliza, ou seja, os compradores acumulam, eles vão ver aqui, vão continuar vendo a Selic cedendo, tá? E a curva de juros por hora lateralizando. Tá? Essa boca de jacaré é o meu cenário, que cada vez... deixa eu trocar aqui. Se ela ficar maior, quanto maior essa boca de jacaré, entre curva de juros estabilizando e Selic caindo, mais assimetria para cima nós temos. Tá? Porque quando e se acontecer, pessoal, de corte de juros continuar e já está contratado que vai, e a curva de juros porventura ceder, nós temos a bonança, tá? Que são esses meses de forte alta aqui, ó, tum, tum. E eu considero que sim, nós podemos viver entre novembro a janeiro um mês cheio de alta, por causa dessa dinâmica. O que vai ser o trigger, o gatilho, pessoal? Não vai ser doméstico, infelizmente. Tá? Vai ser internacional, vai ser o Fed Funds, vai ser a curva de juros via comunicado do Powell ou dados fracos norte-americanos, um payroll de novembro, por exemplo, que dê esse alívio para os juros, porque por hora o Fed Funds
tá sugando liquidez do mundo. Aí a Magalu é só um rebote. Beleza, pessoal? Esse é o gráfico. Esse foi o vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.